Paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais uma live Diálogos. Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema. O tema de hoje é a Igreja dos Homens. Esse tema, eu extraí ele de uma mensagem pregada pelo presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, pastor Mário de Oliveira, e ela foi pregada no ano de 2017. Mas eu acredito que essa mensagem, ela nos traz bastante conteúdo, inclusive para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Além de nós ouvirmos a mensagem, que eu já vou deixar aí para vocês na descrição, se vocês quiserem acompanhar a mensagem toda, ela está no canal dele no YouTube, você pode assistir a mensagem toda, mas eu vou trazer aqui para vocês apenas algumas partes, porque além de participarmos lá presencialmente, nós também recebemos o livro, né, da mensagem. Por isso que nós vamos tratar aqui. Você vai ver que serve bastante para a nossa edificação. O objetivo desse período, né, de lives que nós temos feito é para promover a nossa interação, já que assim nós estamos nesse período de isolamento social e quando a gente faz aqui uma transmissão ao vivo, vocês têm condições de interagir com a gente, saber que nós realmente estamos aqui, vocês estão aí, nós estamos juntos nesse momento. Então, se você quiser me ouvir por alguns momentos, vou dar uma pincelada no assunto e eu quero compartilhar com vocês aqui a apresentação, que é a tela aqui do meu computador. Veja aí, olha, eu escaneei partes, né, da mensagem para que vocês possam estar acompanhando. Veja aí a capa lá, ó, a Igreja dos Homens. E o autor, né, pastor Mário de Oliveira. Ele começa contando uma experiência dele, né, do pastor Mário de Oliveira. Ele diz assim, ó, um dia, quando fui à igreja, encontrei 3 ou 4 diáconos, mais alguns irmãos discutindo entre eles. Prestei atenção e percebi que a discussão girava em torno de uma mulher prostituta que estava frequentando a igreja. A opinião deles é que ali não era lugar para uma pecadora, principalmente porque ela era muito conhecida na cidade. A presença dela incomodava. Então, havia aquela rodinha de conversa ali. E ele continua relatando. Nunca vou esquecer daquela cena em que um deles sugeriu que fosse até ela e a convidasse a sair. Então, na conversa deles, ele falou assim, ó, vai lá e pede para ela sair. Mas um outro, né, um deles disse, não podemos fazer isso, porque é o Espírito Santo que convence. Devemos, então, deixar que o Espírito Santo faça a sua obra. Então, você veja que nessa conversa que essas pessoas tiveram, que fez, né, que a partir disso que ele foi montar a mensagem, você vê que tinha aquelas pessoas que achavam que deveria ser pedido para ela se retirar, para a mulher se retirar, e teve alguém que teve a lucidez de dizer, não, quem faz a obra é o Espírito Santo. Se ela veio, ela deve permanecer aí. A partir dali, o autor, ele diz, comecei a pensar, mas essa não é a igreja de Jesus que salva, está com as portas abertas para receber os pecadores? Então, essa pergunta, com certeza, faz cada um de nós refletir. Né? Por que as portas estão abertas? Por que nós estamos pregando o Senhor? Na verdade, naquele momento, eu testemunhava uma realidade. O autor está falando, expulsar um pecador, uma prostituta, um viciado de dentro da igreja é uma iniciativa da Igreja dos Homens. E é interessante que aqui ele já começa a refletir a diferença. Ele entendeu que dentro da Igreja de Cristo existe também a Igreja dos Homens. Eu acho essa reflexão muito importante, porque nós temos que separar a verdadeira Igreja de Cristo da Igreja dos Homens, que ele aqui, né, na mensagem, vai chamar de a Igreja de Jesus. A Igreja dos Homens não tira o argueiro do próprio olho, não vê e não reconhece o seu próprio pecado.
acha que é santa e está livre de julgamentos. Você vê que essas pessoas, biblicamente falando, são representadas pelos fariseus no tempo de Jesus, que eram aquelas pessoas que se achavam acima do bem e do mal e que eles já estavam numa posição onde as outras pessoas é que tinham que seguir o que eles falassem. A igreja dos homens olha para o exterior, para a roupa que o outro está vestindo, cor da pele e a condição social do seu próximo. Isso dentro das nossas instituições como um todo. A igreja dos homens não julga pelo caráter, mas sim pelo que uma pessoa faz ou deixa de fazer. Então, a visão dessas pessoas, da igreja dos homens, está simplesmente no aspecto exterior. E isso é uma coisa clássica que acontece muito. Os membros da igreja dos homens vigiam-se mutuamente, tentando encontrar alguém que está fora da tradição ou da comunhão. Mas a igreja de Jesus ensina que a salvação é individual e que cada um dará conta de si mesmo. A igreja dos homens não é uma teoria apenas, mas é uma realidade. É uma briga constante entre a carne e o espírito. Ela está entre nós. Ela é o lado podre, o lado pobre de espírito do ser humano e da igreja. E você veja que realmente é isso. A igreja dos homens é o lado pobre de espírito do ser humano. Porque acaba que, às vezes, a pessoa deixa esse lado transparecer e começa a criar, né, núcleos onde outras pessoas não podem entrar, outras pessoas não podem fazer parte. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. Aí o autor diz, o pastor Mário de Oliveira, os pobres de espírito sempre estarão na igreja. Não tem saída. É como Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Não dá para separar. Só no final de todas as coisas é que vai haver essa separação. A igreja dos homens é aquela que está sempre condenando. Mas a igreja de Jesus é aquela que está sempre amando, perdoando, absolvendo, orientando e mostrando o caminho. E isso é uma grande verdade que nós podemos comprovar no nosso dia a dia. A igreja dos homens condena o pecado e aborrece o pecador. A igreja de Jesus aborrece o pecado, mas ama o pecador. A igreja dos homens é a igreja dos negros, dos brancos, dos ricos, dos pobres. A igreja dos homens é um clube social. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que normalmente a gente vê muito isso. As pessoas denominam, essa é a igreja do fulano, essa é a igreja do ciclano, essa é a igreja do tal. E, às vezes, estas igrejas dos homens, como o pastor coloca, acaba se tornando um clube social, e nós vemos muito isso. Um clube onde aquelas pessoas se reúnem só para estar juntos, como um clube mesmo. Mas a igreja de Jesus é aquela que diz: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E acrescenta: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja de Jesus não tem cor. A igreja de Jesus, ela está sempre aberta a quem quiser entrar. Ela não é como um clube fechado, como um grupo de sócios apenas, onde só aquelas pessoas podem fazer parte, onde só aquele que me agrada, só aquele que é propício para mim, de acordo com a minha visão humana. Na igreja de Jesus não funciona dessa forma. A igreja de Jesus é para aquela pessoa também que, às vezes, nem se enquadra no meu padrão daquilo que eu acho correto. Mas na igreja de Jesus, ela tem o seu lugar. A igreja dos homens se rebela, causa divisões, cria novos ministérios para satisfazer o ego e a ambição de seus pseudos líderes. Mas a igreja de Jesus é aquela que continua crendo que há um só Deus, um só batismo e um só Espírito que opera tudo em todos.
Na igreja de Jesus, não tem espaço para o poder, não tem espaço para posições. E vocês vejam que, nesse período de isolamento social que nós estamos vivendo hoje, essa mensagem parece que foi escrita para hoje. Porque onde é que estão aquelas pessoas que criam divisões e rebeliões? Não tem mais. Porque quando a pessoa quer criar uma divisão, ela corre e abre um salão e fala, vamos para lá, quem está comigo, vamos para lá. E todos os novos ministérios, aquelas pessoas dizem assim, não, eu não fui aceito em tal lugar. Essas pessoas, neste momento, não tem nem como fazer ajuntamento de pessoas, não tem como ter divisão. Você veja que é a igreja dos homens mesmo, porque a igreja de Cristo, ela continua. A igreja de Cristo não é abalada por nada. A igreja dos homens decide quem está em pecado e fora de comunhão e quem deve ser excluído. E você veja que essa atuação hoje também está paralisada da igreja dos homens. Não tem ninguém sendo excluído nesse período e também não tem ninguém fora de comunhão nesse período. Porque, tecnicamente falando, está todo mundo na mesma situação. A igreja de Cristo não tem esses problemas, por isso que a igreja de Cristo está firme. Mas a igreja de Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que medirdes, serás medido. Os seguidores da igreja dos homens brigam e traem por causa de cargos no conselho, na diretoria, na alta cúpula, na liderança. Mas hoje, também a igreja dos homens está parada. Ele não está brigando por cargo, por posição, até porque não está tendo nem reuniões para isso. Mas os seguidores da igreja de Jesus são verdadeiramente convertidos e sabem que para servir e ser membro desta igreja não é preciso ser grande, nem pequeno e nem ter cargos, porque no reino de Deus o maior será o menor e o menor será o maior. São as palavras do próprio Cristo. Então, quem é da igreja de Jesus está bem. Quem é da igreja de Jesus está passando por esse período de quarentena bem. Por quê? Porque ele não é baseado no cargo que ele ocupa, na posição que ele ocupa, ou se ele tem pessoas em quem ele possa mandar. Não existe nada disso na igreja de Jesus, na igreja de Cristo. A igreja dos homens é cheia de disputas internas, brigas e dissensões. Isso vai continuar, como o próprio pastor Mário fala aqui desde o início. A igreja dos homens é prepotente, mas a igreja de Jesus não se ufana, não arde em ciúmes, não se ensoberbece. Antes tem o seu prazer na palavra e na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, que é o que nós continuamos fazendo. Nós que somos a igreja de Jesus, estamos do mesmo jeito. Estamos na mesma posição, estamos fazendo as mesmas coisas, estamos adorando, estamos orando, estamos lendo a palavra, estamos vivendo com Deus, porque a igreja de Jesus, ela não para. A igreja de Jesus, ela não deixa de existir, mas a igreja dos homens, sim. A igreja dos homens se vangloria por seus templos luxuosos, por suas monumentais catedrais com torres góticas e fachadas exuberantes. Claro que, assim, essas imagens são apenas ilustrativas. Mas a igreja de Jesus prega e ensina que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas habita nos nossos corações, pois o nosso corpo e o nosso coração é o templo e o altar do Espírito Santo. Então, você veja bem, o pastor pregou isso aqui em 2017. E você veja que hoje nós estamos vivendo exatamente o que está escrito aqui. Essa é uma das razões que eu pensei, poxa, vou colocar isso na meditação aqui do Diálogos. Por quê? Você veja que é exatamente o que nós estamos vivendo. Todos os templos luxuosos do mundo inteiro, das religiões no geral, não é só dos evangélicos, não, de todas as religiões, as maiores catedrais, os templos, estão neste momento inutilizados. Aqueles lugares
onde a pessoa chega e tem aquele lugar de honra para sentar na frente, aquele lugar de destaque. Não, está vazio. Tanto o lugar de destaque quanto os lugares reservados para aquelas pessoas importantes, para aquelas pessoas melhores. Porque, na verdade, a igreja dos homens, ela se vangloria sempre disso. Na igreja dos homens, muitas vezes, determinada roupa que você chegar no local, você nem pode ocupar o lugar de honra, porque você não está vestido para aquele local de honra. E hoje, que esses locais, os templos luxuosos, as grandes catedrais exuberantes, estão inutilizadas neste momento, toda essa função, todo o objetivo dos homens está paralisado. Aquele que é mais honrado, aquele que é menos honrado. Então, essa reflexão é muito importante, porque a igreja de Jesus verdadeira, ela sempre pregou o que está escrito aqui. Que Deus não habita em templos feitos por mãos. Quantas vezes eu ouvi assim, olha, esta pessoa não pode, aquela pessoa não pode, esta pessoa não pode por isso, outro não pode por aquilo. E hoje? Ninguém está mandando em nada, ninguém está falando nada. Mas a igreja de Jesus mesmo não sofreu nenhum abalo, nenhum problema. Porque ela tem esse entendimento de que a igreja somos nós servimos ao Senhor. E aqui nós já estamos chegando aqui no final dessas reflexões que eu peguei aqui para vocês. A igreja dos homens apresenta e fala de um Deus vingativo, que vive na obscuridade, visitando e se vingando dos pais através da vida dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborreceram. Mas a igreja de Jesus apresenta um Deus de amor e de bondade, e diz que ele é longânimo para abençoar e sua misericórdia dura para sempre. A igreja dos homens fala de um Deus terrível, que exige sacrifícios constantes de seus seguidores, mas a igreja de Jesus diz, misericórdia quero e não sacrifício. Você veja que nessas pequenas palavras, nessa pincelada que nós estamos dando aqui, quantas verdades nós temos aqui. Porque você veja que aquela pregação, né, do Deus vingativo, que vai resolver, que vai te pegar, cadê essa pregação? Praticamente ela se tornou inócua, sem nenhum tipo de função. Porque o grande problema dessas pessoas é que elas querem a lei, elas não creem na graça, no favor de Deus, na salvação pela graça. Elas acreditam que é por um mérito próprio. Então elas querem dizer quais homens vão ser salvos, quais não vão ser. Às vezes a gente vê por aqui mesmo, né, os doutores da lei, dizendo, eu estava olhando e olha, quantas pessoas aqui vão ser salvas? Ninguém tem como saber isso, ninguém tem como dizer isso, mas infelizmente na igreja dos homens, as pessoas costumam falar isso, né? Elas costumam direcionar as pessoas, mas na igreja de Cristo não. Nós pregamos o amor de Deus, a bondade de Deus, nós pregamos a misericórdia de Deus, e como ele coloca aqui, que na igreja dos homens, esse Deus terrível exige sacrifícios constantes dos seus seguidores. Porque para eles poderem manter este ciclo vicioso, eles precisam obrigar as pessoas a fazerem as coisas através do medo. Mas e agora? Eles não estão conseguindo botar medo em ninguém. Eles não estão conseguindo aterrorizar ninguém. Porque a igreja dos homens, ela está em crise. Eu acredito que essa pregação foi muito bem feita, e se você quiser assistir ela completamente, depois inteira, você pode assistir, e você vai observar o seguinte, que na igreja dos homens, muitas pessoas não têm lugar. Na igreja dos homens, muitas pessoas ficaram de fora, mas da igreja de Jesus, não. Então, você que é a igreja de Jesus, você precisa entender que nada vai te abalar, nada vai tirar você da presença de Deus. Como nós temos a própria palavra de Deus dizendo isso, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? O que é que nos separará do amor de Cristo? A própria Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está
em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se você está na presença de Deus, se você está seguindo o Senhor Jesus, você é parte da igreja de Jesus, com certeza você vai permanecer firme, mesmo passando por estas tribulações, mesmo passando por essas dificuldades que a humanidade está passando, você vai permanecer firme com o Senhor. Você vai permanecer firme na presença de Deus e nada vai te afastar do Senhor. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela nos acolheu. A igreja de Jesus Cristo, ela nos recebeu. Então, que você possa ficar com essa reflexão que quem está em crise é a igreja dos homens e não a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela permanece até a sua volta. Então, não tem como dissociar a igreja de Cristo, não tem como destruir a igreja de Cristo. Quero ler aqui alguns comentários que as pessoas colocaram aqui. Vamos colocando aí na tela. Olha, a pastora Vera colocou boa noite, paz. Aqui também a Vera Lúcia colocou, é de Catanduva, Deus abençoe. Aqui também a nossa irmã Creuza Maria. Que bênção, irmã Creuza. Deus abençoe a senhora, a sua família. Aqui também a pastora Vera escreveu aqui, a igreja não é para os sãos, e sim para os necessitados de cura pelo Espírito Santo. Glória a Deus, é verdade. O pastor Joaquim escreveu aqui paz. Paz, pastor Joaquim, Deus abençoe. Aqui também temos aqui a Zorilda Souza, paz seja convosco. Pastor aqui também, José Neto, paz seja convosco, Deus abençoe, pastor. Temos aqui também a nossa irmã Creuza Maria, colocou paz, pastor César. Esse estudo tem edificado as nossas vidas nesse momento tão difíceis, mas graças a Deus que temos estas palavras para nos alimentar a nossa alma. Obrigado. Deus abençoe, irmã Creuza, é isso mesmo. Essa que é a ideia. A gente está assim junto, né? Conversando, refletindo sobre esse momento, sobre a igreja de Cristo, sobre essas situações que nós estamos passando. Vamos ver aqui, a Zorilda Souza colocou mais, até me sumiu aqui, tá vendo? Bastante comentário. Deixa eu ler aqui, ó. A igreja dos homens. O que existe é palavras, deve ser persuasivas de homens, bajuladores, que ficam em falsa modéstia de amor, que para manter o maior número de membros se ocultam de dizer a verdade, porque o verdadeiro amor exorta, corrige, tira do erro, não esconde o abismo. Vamos dizer que são pontos de vista diferentes. A questão de você pregar a verdade não significa que você vai colocar a pessoa para fora, entende? Pregar a verdade, ensinar a verdade é uma coisa, dizer que determinada pessoa serve ou não é outra. Deixa eu ver aqui se tem... Aqui, tem mais um? Não tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Espera aí que as pessoas vão comentando, meus irmãos, e vai aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui na sequência, olha. A Zorilda comentou mais, a igreja dos homens. O homem não precisa mais se arrepender e nem se converter de seus maus caminhos para se chegar a Deus. Na igreja, na verdade, a teologia da igreja dos homens é aquela igreja que impede a pessoa de chegar. Ela não permite que a pessoa chegue, porque ela acha que aquela pessoa A, B ou C não tem jeito. Mais um comentário. A igreja dos homens tem substituído a unção e o poder de Deus por obras humanas e por meros rituais religiosos. Realmente, isso tem acontecido. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Temos que ter cultos racionais e fugir dos rituais humanos sem valor espiritual. Exatamente. E mais um comentário da irmã Creuza aqui.
A igreja do Senhor, onde Deus opera maravilha, onde a unção é esta que prega a verdade. Exatamente. É assim que nós temos vivido, na presença de Deus. Aqui também tem a nossa irmã Deise Fontoura Paz, e temos aqui também a pastora Ana Paula, paz seja com todos aí. Ela também está com a camisa do Congresso, né, da nossa região, que vai ter a live do Congresso, não pode ter presencialmente, mas vai ser no dia 20. Todos vocês aí que quiserem acompanhar, né, vai ser pelo YouTube, pelo canal das Leoas Virtuosas, que você também pode assistir e acompanhar. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado a vocês que têm participado aqui comigo. Vocês sabem que quando eu não estou fazendo aqui, hoje eu estou fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook e vou colocar no YouTube, mas às vezes eu faço lá pelo YouTube. Eu estou fazendo nas duas plataformas para ter, né, a interação dos irmãos, para que as pessoas participem. E o nosso objetivo aqui é fazer essa interação, é sempre ter uma reflexão aqui entre nós, para que nós possamos ter um contato nesse momento que nós estamos vivendo, onde, né, a gente não pode ter o contato pessoal, temos aqui esse contato através da internet, da rede social. Meus irmãos, muito obrigado a vocês que acompanharam essa live. Hoje não teve convidado na live, né? Mas nós decidimos fazer uma live com um tema. Então, eu sempre vou fazer assim. Quando tiver que fazer com convidado, eu vou fazer. Quando tiver que fazer com tema, eu vou fazer enquanto durar esse período aí, para que a gente sempre tenha um contato. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe tudo que você está fazendo, que você possa continuar firme com Jesus na Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo é a igreja verdadeira, que não está limitada a nada nem a ninguém e simplesmente subordinada ao cabeça, que é Cristo. Que você seja parte desta igreja e que nós possamos um dia juntos estarmos no céu com o Senhor, reinando com Cristo em glória. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima live, se Deus quiser.